A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, vocês são bem-vindos aqui no canal Palavra de Sabedoria. Eu espero que vocês estejam gostando das inovações do canal. Além das postagens que nós estamos fazendo agora na aba da comunidade, para aquelas pessoas que já têm mais intimidade com o canal, além também daquelas postagens semanais nas quartas e nos sábados, com reflexões mais longas, nós estamos fazendo as postagens curtas, de menos de 1 minuto, diariamente, para que você tenha o seu momento de reflexão. E é bastante interessante, porque muita gente, às vezes, durante a semana, na correria, não consegue ver todos os shorts, ver todas as mensagens, as postagens. E aí vem a ideia interessante de uma internauta, a Maria Clara, que resolveu maratonar no fim de semana. Então, quando ela tem mais tempo, ela assiste todos os vídeos da semana. Muito legal a ideia. Aliás, eu gostaria de lembrar para você que no canal já são aproximadamente 100 vídeos, e além dos shorts, que já são mais de 30. Então você tem um conteúdo imenso para navegar, para conhecer, para acessar e crescer espiritualmente, humanamente também. Hoje nós vamos ler e meditar a palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus, narrado por João. O capítulo é o capítulo 16. E os versículos de 5 a 13. Pegue aí na sua Bíblia, João 16, versículos de 5 a 13, ali está escrito assim: Agora vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta para onde vais? Mas, porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu vou para junto do Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. Essas são, para nós, palavras da salvação. E hoje, essa mensagem, ela é bastante importante, e eu tenho realmente coisas que vão chamar a sua atenção nessa reflexão. Até pouco tempo atrás, nós compreendíamos bem que o Espírito Santo era a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e que ele é Deus. Mas o nosso conhecimento a respeito do Espírito Santo era superficial, muito intelectualizado e pouco experiencial, embora ele sempre estivesse presente em nós e também na vida da igreja. Agora veja, mais recentemente, as leituras, os ensinamentos, as explicações, as experiências com o Espírito Santo estão nos ajudando a despertar esse potencial celestial, a força do alto, que foi também experimentada por Maria na concepção de Jesus e pelos apóstolos em Pentecostes, de forma que muitas coisas estão mudando na nossa relação pessoal com o Espírito Santo e também de todas as nossas comunidades, todo o povo de Deus. Alguns teólogos e exegetas afirmam que ao longo da história a relação de Deus vem evoluindo. Primeiro, da percepção do Deus Pai Todo-Poderoso, que era distante, severo, rigoroso, ao qual nós devíamos total
obediência sob pena de sofrermos terríveis castigos. Jesus, que vivia em profunda intimidade com o Pai, veio nos trazer uma nova percepção de Deus como Pai, mas acrescentou um componente extraordinário nessa nossa relação com Deus. Como Filho divino, ele vai ao extremo de dar a sua própria vida numa cruz para nos salvar das trevas e também da condenação e da morte. Imagine, de uma percepção de Deus como nós tínhamos no Antigo Testamento, para uma percepção de Deus que se faz homem e ao mesmo tempo dá a sua vida para nos salvar. É extraordinária essa mudança. Estamos, portanto, numa nova etapa histórica agora, que é a relação com o Espírito Santo. Mas nós ainda não compreendemos bem qual a relevância desse novo tempo. O Paráclito veio, como nos diz Jesus, para nos convencer e convencer o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Quando Jesus iniciou sua vida pública, ele proclamava com veemência por todos os lugares: arrependei-vos e crede no Evangelho. E aqui está o primeiro ponto, que é o pecado. No mundo de liberalidades e libertinagem, onde os homens são induzidos e incentivados a uma vida desregrada, sem Deus, não estamos muito convencidos ainda de que somos pecadores e precisamos de arrependimento. Ao ser elevado para junto do Pai e ser retirado do mundo na ressurreição e na sua ascensão aos céus, Jesus recebe a justa medida de Deus Pai, porque embora os homens o tivessem condenado e morto, mas Deus, na sua justiça divina, ressuscita Jesus e o eleva à excelsa glória, contrariando a indigna justiça dos homens. Finalmente, por sua morte injusta na cruz, Jesus exerceu um precioso juízo sobre o príncipe deste mundo, o maligno, aquele que tem influenciado, induzido ao erro e desencaminhado as nações com o seu reinado de males e de pecado, colocando à vista de todos, quando Jesus padece na cruz, a crueldade e a perversidade dos propósitos do demônio, de forma que os homens possam agora enxergar com clareza de que lado pretendem estar nesse juízo final. Então falamos do pecado, da justiça e do juízo. Mas intelectualmente, meu irmão, nós não podemos ser convencidos de tudo isso. Não conseguimos contemplar todas essas verdades. Não existem explicações ou argumentos que permitam ao homem transmutar a sua compreensão e as suas convicções sem a própria interferência divina, a intervenção da graça de Deus. E isso só pode ser feito pela ação sobrenatural do Espírito Santo, pois é para isso que ele veio, para convencer a humanidade da justiça, do juízo e do pecado. Aos próprios discípulos, veja, Jesus afirmou: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Imagine nós, como poderíamos compreender espiritualmente todas essas revelações? Olha, só a graça de Deus, a graça do Espírito Santo mesmo, para nos ajudar a ter essa compreensão. Mas aqui está a grande conclusão, que nos evidencia o quanto precisamos clamar hoje pelo Espírito Santo e o quanto necessitamos dele em nossas vidas e na vida da nossa igreja. E isso dito pela própria boca do Senhor Jesus. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Vamos fazer agora a nossa oração. Da vossa própria boca também, Senhor Jesus, nós ouvimos os versículos 23 e 24 desse mesmo capítulo. Em verdade, eu vos digo, o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo dará. Até agora não pedistes nada
em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. E por isso, Senhor Jesus, nós pedimos agora a efusão do Espírito Santo em nossas vidas, para que Ele preencha as nossas almas e traga todo o entendimento, toda a luz para a nossa inteligência imperfeita e destituída da divina sabedoria. Na verdade, nós suplicamos, Senhor, porque sabemos que a nossa natureza humana é incapaz de corresponder aos vossos desígnios e fundamentados na imensa transformação provocada na vida dos apóstolos, pelo que nós vimos, Senhor, acontecer com eles, nós ousamos pedir também: vem Espírito Santo, renovai a minha vida, renovai, Senhor, a face da terra. Que estejamos abertos para as revelações desses novos tempos agora da vinda do Espírito Santo que se avizinha para toda a igreja. Que as nossas almas, os nossos corações não criem resistências e empecilhos para a plena realização da obra de Deus na nossa vida através do Espírito Santo, que nos conduz à mais perfeita comunhão com o Pai e convosco mesmo, Senhor Jesus, para a integral salvação das nossas almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o nosso próximo encontro.